Fala aí galera, beleza? Fábio Souza por aqui, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo a gente vai aprender a criar um menu responsivo utilizando HTML5, CSS3 e Sass. O Sass, pessoal, nada mais é que um CSS, só que com uma sintaxe um pouquinho diferente e com alguns recursos a mais que no CSS convencional ainda não tem, tá? Para usar o Sass, vocês vão precisar instalar ele via npm, então é necessário que vocês tenham um Node instalado no computador de vocês. Se vocês não tiverem ainda, é só acessar o site nodejs.org, fazer o download e instalação do Node, tá? Instalando o Node, vai ser possível instalar aqui pelo terminal mesmo, pelo prompt de comando do Windows, o Sass, tá? Via npm. Então vocês vão digitar aqui npm install -g Sass. O "-g" é para que ele instale o Sass de forma global no seu computador aí, tá? Só dá um enter e ele vai fazer a instalação. Beleza, com o VS Code aberto aqui, eu tenho um diretório chamado responsive navbar. Ok, eu vou criar um diretório aqui chamado scss e dentro dele um arquivo chamado style.scss. Esse arquivo vai conter todos os meus arquivos que eu quero compilar, ou seja, que eu quero transformar num arquivo CSS. Beleza? Então olha só, dentro desse diretório ainda, eu vou criar um diretório chamado config e dentro de scss também um outro diretório chamado components. Beleza. Em cada um desses diretórios, pessoal, eu vou criar um arquivo chamado index.scss, tanto lá em componentes e aqui em config também. Para quê? Esses arquivos index vão importar todos os arquivos que estão aqui, cada um nos seus respectivos diretórios. E esse arquivo style é quem vai importar todos os outros index. Por quê? Eu quero que o arquivo style seja o único arquivo que seja compilado para CSS. Então tudo que eu tiver de Sass vai estar aqui sendo importado no style. Beleza? Como que eu importo então? @forward. Eu vou entrar no diretório config e pegar então o arquivo index. Não preciso aqui da extensão, tá? Mesma coisa eu vou fazer lá com o componentes. Beleza? Ok, importei os arquivos. O que eu vou fazer agora? Aqui dentro de config, ó, eu vou criar um arquivo chamado underline custom.scss. Esse underline é para que ao compilar o meu arquivo CSS não seja gerado um outro arquivo. Beleza? Eu só quero que ele seja importado e compilado num arquivo só CSS. Beleza? Já para não esquecer, esse arquivo custom eu vou importar já aqui dentro do index também. @forward e o custom aqui. Beleza. Então, ó, percebam, pessoal, que se eu estou importando esse arquivo para dentro do index, aqui no style, eu vou ter também aquele arquivo porque ele está importando todos os index aqui dos seus respectivos diretórios. Beleza? Então vamos lá. Isso permite, pessoal, trabalhar dessa forma com o Sass permite que a gente crie um projeto extremamente organizado e fácil de dar manutenção, porque a gente vai ter cada arquivo específico para uma coisa diferenciada. Cada arquivo vai ter a sua função específica dentro do nosso projeto. Beleza? Então vamos lá. O que a gente já conhece aqui do CSS, para zerar as margens, né? Ó, margem 0, padding 0 e o box sizing border box que nós já conhecemos, né? Perceba que isso aqui é o CSS, embora esteja no arquivo Sass, que é o custom.scss, isso aqui é um CSS normal, tá? Só que como eu falei, vai ter hora que vai ter uma sintaxe um pouquinho diferente, tá? Beleza. Agora, aqui dentro de componentes, eu vou fazer a configuração do nosso navbar, beleza? Então, eu vou criar aqui underline c-navbar, navbar.scss. Esse underline, como eu falei, né, para que não seja gerado um outro arquivo, e esse prefixo C é de componente, para que eu batendo o olho eu já sei do que se trata, tá? Então vamos lá, para não esquecer, aqui no index eu já vou importar esse arquivo, tá? Forward. Aí eu pego aqui então o c-navbar. Percebam, pessoal, que cada arquivo que a gente criar dentro desses diretórios, cada um deles precisa ser importado aqui dentro do index. Senão, o meu CSS não vai ser gerado lá para o arquivo de destino, tá? Então vamos lá. Antes de mais nada, só para a gente ver que realmente está funcionando, vamos abrir aqui o terminal, new terminal. Ele vai abrir, na verdade, o PowerShell aqui. Só que o PowerShell não permite que a gente digite alguns comandos, então a gente tem que ficar fazendo configuração e tudo mais. Para não ter que fazer isso, vamos passar o mouse aqui, ó, clicar aqui, ó, nessa setinha para baixo, e ao invés de o PowerShell, eu vou usar o prompt de comando aqui, tá? Volto no PowerShell, porque agora ficaram dois abertos, né? E dou um exit aqui no PowerShell.
Beleza. Eu vou mandar o SES compilar o que eu já criei até agora, para que ele gere um arquivo CSS, porque é isso que vai ser lido pelo browser. Só que ele vai, além de compilar, ele vai ficar observando, assistindo tudo que eu for fazendo, e em tempo real ele já vai atualizando os meus códigos SES e já vai compilando para CSS. Como a gente faz isso daqui? Eu vou digitar SES watch e agora eu pego esse arquivo style, porque é ele que está importando todos os index, cada um com seus arquivos. Eu vou pegar então o style que está na pasta SCSS, beleza? /style.sss, beleza. Vou colocar dois pontos para falar agora para onde eu quero que esse arquivo vá já compilado, transformado, né, convertido num arquivo CSS. Eu quero que ele vá para o diretório CSS com o nome de style.css, beleza. Dou um Enter. Ele vai compilar o que eu já fiz até o momento. Pode ver que ele mostrou aqui que compilou. Aqui, ó, ele criou o diretório CSS que eu pedi e dentro dele eu tenho dois arquivos. Style.css e olha só, já está aqui o que nós fizemos lá no arquivo custom. Nós não fizemos isso aqui, beleza? E temos aqui o style.css.map, que é apenas configuração. E em nenhum desses dois arquivos a gente mexe. Então vamos lá. No navbar eu vou ter uma classe chamada navbar. E aqui eu vou fazer o seguinte, widget, vou colocar 100%, um background color, vou colocar steel blue só para a gente poder enxergar melhor as coisas aqui. Eu vou colocar um padding também, padding de 20 pixels em cima e embaixo e 0 nas laterais. Beleza, dentro desse navbar, pessoal, eu vou ter uma div que vai ser uma espécie de um container um pouco menor para ficar centralizado e ali eu colocar um logotipo e o menu do lado direito. Então o que eu vou fazer? Dentro dessa estrutura eu vou utilizar um recurso do SES que é o aninhamento. Dentro ainda dessas chaves da minha classe navbar eu vou colocar e-comercial underline container. Isso aqui nada mais é que a metodologia BEM, Block, Elements e Modifier, tá? Ou seja, deixa eu até comentar aqui, ó, fica mais fácil de explicar para vocês. Esse é um comentário, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a classe navbar, ó, que está lá em cima, underline container. Ou seja, esse container pertence lá ao meu navbar. Então, o navbar aqui é um bloco, ok? Ele é um bloco. E o underline container, que vai juntar com a classe navbar, é o meu elemento. É o elemento do navbar. Por isso, block, element e modifier. Modifier a gente não vai falar aqui nesse vídeo, tá? Beleza. Esse container aqui do meu navbar vai ter um width de 70% da tela e vai ter um margem alto. Beleza. Como ele é um container que vai ter o meu logotipo e o meu menu, eu vou colocar aqui um display flex, tá? Para automaticamente os itens que estiverem aqui dentro já ficarem um ao lado do outro, tá? Então o meu logotipo e o meu menu vai ficar um ao lado do outro e não um embaixo do outro por causa do display flex. Agora eu vou trabalhar no alinhamento deles, tá? Alinhamento não, alinhamento. Vou fazer o seguinte. O justify content vai ser o space between. O justify é sempre alinhamento horizontal. E eu preciso também do alinhamento vertical, que é com o align, tá? Align items. Eu vou colocar center, ou seja, eu vou ter tanto o meu menu como o logotipo centralizado verticalmente, dependendo da altura do meu navbar. Beleza. Dentro desse container agora, eu vou ter o meu UL, ok? Qual a configuração padrão do UL aqui? List style type com valor none, certo? E aqui também eu quero um display flex, porque eu quero que os itens do meu menu, dos links, né, fiquem também um ao lado do outro. Beleza? Eu acho que por enquanto é só. E agora aqui, dentro do UL, eu não vou precisar configurar nada na minha LI, vou direto aqui para minha tag A. Percebam, pessoal, que eu estou alinhando todo o meu conteúdo. Olha só, eu tenho aqui o navbar, onde eu abro aqui as chaves. Eu tenho depois uma outra classe que vai ser gerada aqui quando eu compilar o SES. Na verdade, já está compilando. Tá vendo aqui no terminal, ó? Compilando toda a alteração que eu estou fazendo. Beleza. Depois eu abro um outro alinhamento aqui, que é a minha UL, e abrir mais um aqui, que é a minha tag A. Dessa forma, vocês podem ver que fica muito mais organizado, tá? Vocês vão ver que o CSS, na verdade, ele vai gerar aquele CSS todo repetitivo, que na verdade nós não precisamos fazer daquele jeito. A gente fez dessa forma aqui. Beleza. Primeira configuração do meu link. Text decoration com valor
nome. Ok, eu quero uma cor de fundo não, cor do texto, né? Branco, porque o fundo já é escuro, azul. E eu vou colocar aqui também um padding, 20 pixels, para poder acompanhar aqui a altura do navbar. Só que eu não vou colocar 0 nas laterais, eu quero o padding nas laterais também para ficar um link afastado do outro, tá? E eu vou ter um evento hover aqui também, vocês conhecem, né? Aquele efeito quando eu passo o mouse por cima. Então, dentro aqui da minha tag A, tá vendo? No alinhamento da minha tag A. Por quê? Porque é na tag A que eu quero o evento hover. Então, e comercial, dois pontos, hover, beleza? Abre e fecha chaves. E aqui, vou só mudar a cor de fundo, ó. Background color, vou colocar um purple, sei lá. Pode ser, qualquer um aqui. Ok. Vamos olhar aqui, deixa eu ver se eu importei aqui. Tá aqui o navbar. Se eu não tivesse importado, ele não ia compilar isso aqui, tá? Se eu olhar aqui no style.css, pessoal, dê uma olhada. Olha o que ele fez. Isso aqui é o que nós teríamos que fazer. Era dessa forma que teríamos que fazer se estivéssemos fazendo num CSS normal. Tá, ó, navbar, tá aqui em cima, né, ó. A configuração, depois ponto navbar underline underline container, que ele criou pra gente, por causa do alinhamento com o e-comercial. Depois, navbar container UL, navbar container UL e a tag A, navbar container UL e a dois pontos hover. Essa repetição toda a gente não precisa fazer, deixa com o compilador. A gente só fez dessa forma aqui, beleza? E, obviamente, né, não esquece de fechar aí todas as chaves por causa do alinhamento. Vamos ver se eu não esqueci nada, né? Vamos lá. Agora falta o nosso arquivo HTML, né? Index.html, fora de tudo aqui, tá? Vou digitar então HTML 2.5. Aqui a gente só troca, né, para pt-br. Aqui eu vou colocar responsive navbar. Pronto. A gente pega agora o nosso CSS, link 2.css, só volta aqui para colocar o diretório CSS. Beleza. O que a gente precisa? Por se tratar de um navbar, né? Vamos colocar ali dentro do header. A gente precisa da classe, né? Eu vou colocar aqui a classe navbar. Tá vendo? Ó, já criou ali, pressiono Ctrl barra, ele já busca as classes para mim, porque eu tenho um HTML e CSS suporte instalado aqui, que é uma extensão do VS Code. Beleza. Agora eu vou ter aqui o meu menu em si, né? Eu vou criar uma div aqui com a classe navbar underline underline container, por causa da configuração que eu quero, certo? Então aqui, ó, eu vou ter o meu logo, beleza? Uma div aqui com um parágrafo qualquer. Vou colocar aqui, ó, logo. Só para a gente poder entender como é que está funcionando. E depois aqui o menu em si, né? Digita aqui, ó, menu, onde a gente tem o L, LI vezes 3 e o A. Só para montar a estrutura já com o Emmet aqui, tá? Para facilitar a nossa vida. Vamos ter aqui então home, só para exemplo, né? Vou pôr aqui, por exemplo, galeria e por fim vou colocar aqui, sei lá, planos, qualquer coisa. Vamos ver isso no navegador? Eu tenho aqui também o Live Server instalado aqui no VS Code, porque aí toda vez que nós fizermos qualquer alteração no CSS ou no HTML, a gente não precisa ficar atualizando a página, tá? É só clicar aqui nesse botãozinho aqui, tá vendo no canto inferior direito? Go Live. Só clicar e ele já vai abrir pra gente. Beleza, tudo ok. Só digitei o logo ali errado, né? Só apagar aqui esse 1 a mais. Só que agora a gente precisa trabalhar a responsividade. Quando a gente diminui a tela, aquele menu precisa sair, o logo precisa centralizar. Como a gente faz isso? Deixa eu fechar esse monte de coisa aberta aqui. Vamos lá. Em SCSS, dentro aqui desse diretório, eu vou criar mais um diretório, que eu vou chamar de screens. Aqui se trata das minhas telas. Tenho que ter o index.scss aqui, né? Index.scss. Beleza. E obviamente que aqui no style eu vou precisar importar ele também, tá? Ó. Screens. Beleza. Senão não funciona. Aqui dentro de screens eu vou criar então o underline small.scss. Vou pegar só um exemplo aqui e para tablet, para outros tamanhos vocês fazem a mesma coisa, só muda o tamanho ali, tá? Aqui em index eu vou importar então esse arquivo small @forward small, beleza. Aqui no index. No small, o que eu vou fazer, pessoal?
@media para especificar o tamanho que eu quero começar a fazer as minhas alterações. Vamos colocar aqui, ó, quando tiver até no máximo max width 960 pixels, a gente vai começar a fazer algumas alterações. A gente tem a classe ponto navbar underline container e a gente tem um L lá dentro, né? O que a gente vai fazer? Simplesmente display none. Beleza? Voltando aqui, se eu diminuir, vou ver se ele compilou. Não, não compilou. Vamos ver aqui se está certo o nome da classe. Ver se eu importei tudo certinho. Screens index small. Beleza, vamos abrir o CSS aqui para ver se está tudo ok. Aqui, ó, @media max width 960 pixels, navbar container, beleza. Vamos só ver se o nome da classe é navbar underline container mesmo. É isso mesmo, beleza. Tudo certinho. A diferença é que eu coloquei um underline só. É navbar underline container. Essa é a metodologia BEN, tá, pessoal? Tem que ser 2 underline mesmo, tá? Voltando aqui no navegador, pode ver que agora já sumiu. E eu preciso também fazer com que o logo vá para o meio, né? Navbar container. Eu preciso dizer que essa configuração do display flex, ó, precisa ter um alinhamento diferente. O justify content precisa ficar centralizado agora, não mais o space between. Compilou, beleza. Tudo funcionando, legal? Agora a gente precisa acrescentar um botão, né? Então aqui, ó, logo depois do header, vou fazer o seguinte, ó. Button, beleza? Eu vou colocar menu. Menu. Um outro botão. Um texto fechado. Claro que você pode utilizar, vou colocar uma classe aqui, né? Utilizar aqueles ícones, né? Para poder criar o botão. Mas aqui, apenas para didática, eu vou colocar só um botão comum mesmo, tá? Olha só, aqui eu vou criar uma div que vai ter uma classe sideNav, né? Que a gente não criou ainda, mas a gente vai criar, beleza? E olha só, aqui dentro do small, o que eu vou fazer? Ou melhor, do small não. Aqui, dentro de componentes, eu vou criar esses meus botões. Então, novo arquivo, _c, buttons.scss. Para não esquecer, já vou importar ele aqui, ó, tá? @forward c buttons, beleza? Já estão aqui. O botão vai ser o seguinte: .btn open, vai ser um botão, certo? Um deles. Ele vai ser o seguinte: primeiro, position absolute para poder posicionar onde eu quiser. Vou colocar um padding aqui de 4 pixels cima e embaixo, 12 pixels nas laterais. Border none e border radius 3 pixels. 3 pixels. Beleza. Eu vou copiar tudo isso aqui. Ops. Copiar tudo. Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou ter o btn close. Ok? Beleza. Voltando aqui no meu index.html, então eu tenho aqui o menu, vai ser o btn open e esse aqui, obviamente, o btn close. Ok. Voltando aqui, ó, tá aqui já os botões, certo? Ok, vamos posicionar eles então no lugar certo. Esse primeiro aqui, o btn close, vamos fazer o seguinte: top 20 pixels e right 20 pixels também. Pode ver que ele já está aqui. Vamos posicionar o outro da mesma forma. O close. Ok, já está aqui também. Só que os dois vão ter o que? Um display none quando a gente iniciar ali, tá? Então, ó, ambos, vou colocar aqui, ó, display none. Configuração a gente vai fazer aqui no nosso small. Se eu voltar aqui, ó, não está aparecendo, beleza. Só que aqui no meu arquivo small, quando eu tiver isso aqui, ó, ponto btn close, btn small, melhor dizendo, né? Btn open,
ele vai ter um display block, ou seja, quando tiver esse tamanho de tela, o botão btn open ele vai aparecer, beleza? Pode ver que ele está aparecendo. E agora eu preciso de uma outra configuração que aqui que é o seguinte, ponto btn open. Lembrando que eu estou dentro do SES, não precisa ser lá fora. Vamos usar o alinhamento aqui, beleza? A gente vai fazer o seguinte, quando esse botão receber o foco, quando eu clicar nele, não é o evento clique, tá? Mas é quando ele receber o foco, tá? Quando eu clicar em cima dele, ele vai automaticamente fazer com que o outro botão apareça para poder fechar. Outro botão de fechar o menu, o sidebar. Então vamos lá. Eu vou ter aqui então e comercial focus, e ele vai afetar quem? Eu vou colocar um til aqui e vai afetar o ponto btn close, que vai ter o quê? Ele vai ter um display block, beleza? E obviamente quando ele perder o foco, volta tudo ao normal. Vamos ver. Beleza, cliquei, ó, apareceu aqui o botão fechar, beleza? Agora clico para fechar, ok, volta lá o menu normalmente, tá? Agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa aqui de um outro componente. Button posso fechar. Que componente vai ser esse? Aqui no index nós temos aqui, tá vendo? Ó, a div class, que vai ser na verdade o nosso side nav, beleza? Então vamos lá, dentro de componentes, eu vou criar um outro arquivo, underline c sidenav.scss. Vou importar ele aqui também dentro do index. Sidenav, beleza. Não se esqueçam, tá, de importar os arquivos como vocês forem criando, senão ele não é compilado e não vira um CSS. Beleza? Então vamos lá. Já vou colocar aqui, ó, a classe sideNav. Opa. Ele ainda não criou. Na verdade eu não criei a classe, não vai aparecer mesmo, né? Aqui eu criei só o arquivo, .sideNav. Querendo usar uma classe que eu nem criei ainda, né? Aí não tem como. Beleza. Esse sideNav vai ser o seguinte, um width de 40 VW. W tem a ver com width, tá? Então eu estou trabalhando na largura. E a altura, high, vai ser 100 VH. H é de high, beleza? É como se fosse na porcentagem ali. Um background color, vou colocar steel blue também, para ficar igual a cor do navbar. Beleza. Um position também absolute, para poder posicionar onde eu quiser. Vou colocar aqui um top 0 e um left, eu vou colocar menos 40 VW. Por que menos 40? Porque a largura dele é exatamente essa. Então tem que colocar menos para ele sumir da tela. E quando eu clicar lá no botão, ele vai aparecer, vai voltar a ficar 40 VW, mas eu preciso de uma transição aqui para isso, para não mudar tão bruscamente. Vou colocar .7s. Beleza. Lá no Small, então, eu preciso fazer outra configuração. Novamente aqui, ó, e comercial focus, ele vai afetar quem? Agora o meu sideNav, tá? Tem que dar um espaço aqui. E lembrando, pessoal, que no HTML tem que estar nessa sequência, um abaixo do outro, tá? O primeiro button, o segundo button, que é o open e o close, e depois o navbar aqui, até o sideNav, né? Agora já apareceu a classe aqui, ó, tá? Por que, pessoal, que tem que ser assim? Porque senão ele não funciona aqui nas minhas configurações, porque aqui é um irmão do outro, vamos dizer assim, tá? Então, esse seletor aqui do til, ele está afetando um elemento logo após ele, por isso que precisa estar na sequência lá no HTML também. Beleza? Então vamos lá, o que vai acontecer então? Eu vou fazer com que o left dele, ó, desse sideNav, seja agora 40, ou melhor, 0, né? Beleza? Ele não está mais menos 40, tá 0 agora. Ok, vamos ver se eu importei tudo aqui no index, senão ele não funciona. Beleza, vamos testar no nosso navegador. Ok, tudo funcionando. Cliquei lá no menu, abriu, clico em fechar, perde o foco. Então volta o menu e vem lá para o canto também. Legal, então aqui no index.html
Eu vou só copiar essa estrutura UL aqui, ó, que vai ser a mesma coisa, né? Ctrl C, Ctrl V aqui. Só que antes eu vou colocar um parágrafo aqui, ó, escrito menu. E beleza. Só que isso aqui não sai de nave, né? Eu preciso alterar o quê, ó? Eu preciso dizer que no side nav eu tenho um L. Lembrando que eu estou usando aqui o alinhamento. Beleza? Aqui também, list style type none. E a tag A vai ser diferente. Eu vou colocar um display block para ficar um embaixo do outro. Eu vou ter também um border, um pixel solid na cor branca, um border radius de 4 pixels, um padding de 10 pixels. Beleza. E aí eu vou colocar aqui só para finalizar um margem bottom de 10 pixels. Vamos ver como é que tá isso daqui. Clicando, ok. Só falta agora a gente colocar dentro do próprio side nav aqui um padding também de, pode ser 10 pixels. Aqui a tag A vai ter a cor branca. Beleza. E preciso também da tag A um text decoration com o valor none. Ok, atualizou. Percebe que ele fica desconfigurado porque ele está atualizando, né, conforme ele vai compilando lá no SES, tá? Venho aqui, beleza. Tá aqui o meu menu. É claro que aqui você vai personalizar. Você pode colocar um logotipo aqui em cima, você vai colocar também pode colocar uma imagem, quantas informações você quiser aqui. A personalização do seu side nav fica de acordo com a necessidade ou com o gosto de vocês, tá? Então, aumentando, volta, né, o menu normal, o logo vai para a esquerda, diminuindo para 960 pixels para baixo, já muda. Some o menu, o logo vem para o centro e aparece aqui os botões de abrir e fechar.